diz assim: glória a Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Encontraram todos? Glória a Jesus. Ou melhor, vamos no capítulo 13, melhor dizer. Vai para o 13 aí. Estou com o 11 na cabeça. É o 13. 13 de Hebreus. Esse, agora sim. Versículo 4. E diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Amém, Cris? Vamos repetir bem no finalzinho. Pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, transmita esta palavra ao coração de cada pessoa nessa noite pelo Espírito Santo de Deus, que não seja mim, mas o teu Espírito Santo a falar. Pode sentar. Prestem bastante atenção. Eu vou falar de algo importante hoje, que abrange a família, que é o casamento. O casamento foi instituído e ordenado por Deus. O tema dessa mensagem é: Deus cuida do meu casamento. Que o que nós observamos hoje, tem havido muitas separações, e muitas pessoas têm sofrido por causa destas situações, separações, brigas. E Deus, na verdade, Ele não fez a família, e Ele não instituiu a família para que vivesse numa discórdia, numa briga, numa contenda, numa divisão. Deus viu a situação de Adão. Ele atentou para Adão, porque Deus havia feito tudo. Fez os animais, cada casal de bicho, cada macho teve a fêmea, e foi fazendo diversas espécies, tanto na terra como no mar, enfim. Entre no céu aves de diversas espécies. E Adão ficava olhando aqui. Adão ficava vendo aquela situação. Poxa, isso. Ele olhava ali um animalzinho, ou seja, um animal fazendo carinho no outro ou na outra. Ele olhava, via aquelas situações, e ele ficava pensando consigo mesmo: por que eu não posso ter também uma companheira? E Deus estava contemplando a situação de Adão. Via Adão naquela situação e resolveu dar uma bênção para Adão. Ele fez com que Adão caísse num profundo sono. E ali, quando Adão dormiu, talvez antes disso, Adão ficava questionando tanto: poxa, mas eu estou sentindo falta de uma companheira, estou sentindo falta de uma pessoa para estar do meu lado. E Deus contemplava a situação de Adão. Deus via a situação daquele homem e resolveu fazer com que ele dormisse num profundo sono, e automaticamente
Da costela, Deus tirou Eva, traduzido significa vida, a mãe dos seres viventes. Que coisa maravilhosa. E fez a Eva e entregou, deu o nome de Eva, entregou para Adão. Adão, quando acordou, viu aquela mulher do lado dele, ele já, o que é isso? Uma mulher? E toca nela, toca aqui, opa, minha preparada, Deus preparou para mim. Já se alegrou o coração dele. Deus já fez um casamento. Amém, Cristo? Amém. Abençoa aquele casal. Depois veio a desobediência deles, né? Comeram do fruto proibido. Mas preste bastante atenção, mas Deus realizou o sonho de Adão. Fez o primeiro casamento na terra, instituiu ali aquele casal, deu de tudo para eles. Então diz aqui a palavra, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Deus tirou da costela para que andasse ombro a ombro, para que ela fosse uma adjuntora. A palavra adjuntora significa ajudador, está ao lado do homem, para que der o que vier. Não que a mulher viesse a mandar no homem, como muitas por aí fazem, ou como muitos homens espancam as mulheres por aí. Não foi dessa forma que Deus fez o casal. E o autor da carta aos Hebreus, ele diz aqui, capítulo 11, versículo de número 4, digno de honra entre todos, quer dizer, entre todos, seja um matrimônio, olha só, bem como leito, ou melhor dizendo, sem mácula. Mácula significa coisa mal. Mácula significa rancor no coração. Mácula significa ódio, não perdoar. Mácula significa dividir, divisão, brigas, contendas. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Mácula também significa adultério. E aí vai sucessivamente muitas coisas. E não é dessa forma que Deus instituiu o casamento. Pois Deus julgará os adúlteros, aqueles que têm os seus relacionamentos extraconjugais. Eu digo ambas as partes, tanto do século do sexo feminino como do sexo masculino. Deus julgará, gente. A vida dois pertence a Deus. Então todos os problemas que estão acontecendo dentro de casa não é para se espalhar, não é para levar a terceiros. Deus me deu essa palavra aqui, era outra, mas Deus só vai para o casamento, nem na noite. É por isso que está acontecendo que a pessoa casa hoje, separa amanhã. Ou hoje, nem 20 minutos, nem meia hora. Um exemplo que eu estou dando. Aí casa com outra pessoa, aí não dá certo. Casa com outra, aí onde vai se acertar a situação? Aí acaba até ficando só. Ah, não quero mais ninguém. Porque às vezes está o problema na própria pessoa. Eu não digo aqueles que estão no mundo, porque os que estão no mundo casam-se mais de 50 vezes. Mas aqueles que já conhecem a palavra, nós temos que andar pela palavra. O casamento dentro da palavra, ele vai longe. É que a morte os separe.
casamento vai ter os seus altos e baixos. Amém, igreja? Amém. Mas não é um motivo dizer, eu vou largar, eu vou separar, não tem jeito para esta mulher, não tem jeito para este homem. Ué, tem jeito diante de Jesus, há jeito para tudo. Não há jeito se morrer. Morrer acabou. Aí vai prestar conta com Deus naquele grande dia do que fez aqui na terra. Amém? Amém. Então preste bastante atenção. Deus é que cuida do casamento. Está em crise o casamento, ou seja, está andando em crise, é briga todo dia. É o inimigo que quer isso. É o inimigo que está jogando a situação. Eu nem estou dormindo mais com aquele homem, eu estou dormindo em quarto separado. Deus se agrada disso. É aí que vai começar a vir a situação, os pensamentos. Começa a vir as coisas na mente. Começa a pensar. Aí daqui a pouco o inimigo, ou seja, onde for Satanás, começa a jogar pessoas no caminho daquela outra. Aí começa a minha situação, é onde supostamente pode acontecer adultérios. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus cuida do meu casamento. Você que não casou ainda, um dia pode se casar. Você está com uma pessoa, obviamente, está gostando, está dando certo, pode legalizar a tua vida futuramente, você e Deus. Enfim, mas está vivendo uma vida a dois. Então preste bastante atenção. Deus julgará. Então toma cuidado, vamos tomar cuidado. Não é qualquer coisinha está largando, vou separar, vou divorciar, eu quero o divórcio. Quando Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido e foram expulsos do jardim, qual jardim que eles foram expulsos? Eles pagaram as consequências devido à desobediência. Mas nenhuma parte da Bíblia em Gênesis, terminando a história toda deles, fala que eles se separaram. Caim matou Abel, teve aquele problema todo. Mas eles continuaram juntos até a morte, não se separaram. Amém? Quem está entendendo? Vamos em Mateus capítulo 5. Vamos dar a volta na Bíblia. São Mateus capítulo 5. Abra a sua Bíblia em São Mateus capítulo 5. Vamos lá. Parece que a palavra de ensinamento. Capítulo 5, versículo 31. Diz assim, Mateus, livro escrito por São Mateus, capítulo 5, versículo 31. Também foi dito, olha só, aquele que deixar sua mulher, tá vendo? E der-lhe carta de divórcio, porque essa carta de divórcio foi Moisés, foi na lei de Moisés. Carta de divórcio, versículo 32. Eu, porém, vos digo, quem é que está falando aqui? As palavras de quem? Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, quer dizer, repudiar quer dizer largar, a não ser por causa de infidelidade conjugal. O que é a infidelidade conjugal? Traição. Isso, se obviamente não haver o perdão, perdoar e esquecer, que é uma situação complicadíssima. Faz que ela comete adultério, tá vendo? E aquele que casar com a repudiada comete adultério, tá vendo? Largou dela, não estou gostando. Um exemplo só. Ela está gordinha, tá? Não está se arrumando. Um exemplo. Deus abençoe todos os gordinhos. Sabe já arrumar direito, está rebaixado, vou largar dela e arrumo outra. Olha, largou por qualquer motivo, vai fazer com que ela cometa adultério, porque se ela também for casar com outro,
vai adulterar. Amém? Amém. Ele está dizendo isso. É forte, mas está falando. Olha, bem finozinho. E aquele que casar com a repudiada, com a largada, que largou, e aquele que casar com a repudiada, comete o quê? Adultério, gente. E não foi isso que o próprio Deus instituiu. Vamos em Gênesis? Vamos dar uma voltinha em Gênesis? Capítulo de número 3. Quem encontrou, diga obrigado. Capítulo 2, perdão, 18. 2 de Gênesis. Gênesis significa o começo. 2, 18. Diz assim. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Quando olhou a situação de Adão, conforme eu falei anteriormente, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Presta atenção. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Verso 22. Então da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e a trouxe ao homem, entregou para ele. Versículo 23. E disse ao homem: esta é agora osso dos meus ossos. Então disse: e carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Verso 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E os dois serão? Uma só carne. O homem deixa a casa do pai, a mulher também da mesma forma, para viver uma vida a dois, construir família. Então, preste bastante atenção. Unir-se-á foi o que Deus determinou no começo. O casamento é uma união, gente. Porque agora, qualquer problema, divorciar-se. Porque agora, qualquer coisinha, eu vou deixar. Veja em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Deuteronômio, você passa Gênesis, você passa Êxodo, Levítico, Números, aí é o livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo de número 1. Mas, se não há perdão, devido a determinadas situações, não abandonar qualquer coisinha. Capítulo 24, versículo 1 de Deuteronômio. Quem encontrou, diga obrigado. Se o homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e essa depois deixar-lhe de agradar por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, escrever-lhe uma carta de divórcio, e lhe a dará na mão, e a despedirá de sua casa. Verso 3. Se uma vez saída da casa dele for, e se casar com outro homem, e este também aborrecer, e escrever-lhe uma carta de divórcio, lhe a der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despedirá não poderá tomá-la para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Isso era na lei. Amém? Isso era na lei de Moisés. Gente pegou, despediu dela, foi, casou com outro, o cara morreu, aí ela quer voltar de novo. Isso aí foi na época
a Jesus. Eu sou a favor da restauração do casamento. Então preste bastante atenção. Mas não é o que Jesus havia ensinado, que Cristo havia ensinado. Que o próprio Deus, ou melhor dizendo, Ele verdadeiramente fez, instituiu. Foi tudo diferente do que Deus estabeleceu. Mais amargura, falta de perdão, hoje, do jeito que está a situação, por isso que está escrito, acabei de ler, Hebreus 11:4, que Deus vai julgar. Deus vai prestar conta de tudo que fizermos aqui. Quer seja bom, quer seja ruim. Quem está entendendo, diga: Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus, eu recebo a tua palavra. eu recebo a tua palavra. Vamos lá em Mateus capítulo 10. São Mateus. São Marcos. Vamos lá. São Marcos 10, versículo 2. Capítulo 10. Verso 2. São Marcos, você passa Mateus. Aí vem São Marcos, capítulo 10, verso 2. Diz assim: aproximando-se alguns fariseus. Fariseu era uma seita que viviam baseado na lei de Moisés. Uma seita chamada de fariseus. E se diziam cumprir a lei, mas não cumpria totalmente conforme era preciso. Capítulo 10, versículo 2 de São Marcos. Aproximando-se alguns fariseus, perguntaram-lhe para Cristo, tentando, quer dizer, os fariseus sempre tinham isso, querendo pegar alguma falha em Cristo na lei. Sempre Satanás vai usar pessoas religiosas para pegar você em alguma falha. Amém, gente? E vai querer usar o quê? A palavra. Porque fariseus eram metidos religiosos. E hoje tem bastante. Marcos, capítulo 10, versículo 8. Aproximando-se alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando. O que os fariseus estavam fazendo? O quê? Tentando. É lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele respondeu, Cristo, que vos ordenou Moisés? Vamos lá. Versículo 4. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Versículo 5. Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração, não vou perdoar. Não gosto mais desse homem. Não gosto mais dessa mulher. Em outras palavras, não está mais com nada. Eu vi ouvindo tanta coisa aí. Lá no meu serviço, tanto que eu aconselho tantas moças. Um negócio de casamento. Rapazes também, jovens. Capítulo 10. Vamos lá. Versículo 5. Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração. Está escrito aí. Ele vos deixou escrito esse mandamento. Quer dizer, olha, Jesus disse, olha. Moisés deixou escrito isso, esse mandamento, por causa do coração duro, egoísta. Aquele coração que está querendo estar cheio da razão. Às vezes, nós devemos muitas vezes se humilhar. Nós não saímos perdendo quando se humilhamos. Não consigo. Meu marido vem falar um monte de coisa para mim, eu vou com as pedras em cima dele. É isso que o diabo está querendo. Vai de briga, contenda. E uma vez havendo isso, mais vazão para Satanás entrar é maior. Essa dureza do coração.
Tenta conquistar o seu marido. Tenta conquistar a tua esposa. Aleluia. Eu vou para aquele que está noivo também. Noivo, está ingressando, está namorando. Também vai tomando posse da palavra. Olha o que diz a palavra. Capítulo 10 de São Marcos, versículo 5. Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Verso 6. Mas desde o princípio da criação, aonde foi o princípio da criação? Lá quando eu li no começo. Lá no começo de Gênesis. Versículo 6. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fez o quê? Fêmea. Macho é homem, mulher, macho, fêmea. Verso 7. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se a sua Pare de contar problema pro vizinho. Pare de ficar falando mal pro marido, para alguém. Se conhece a palavra, aí você tem que olhar mais e mais para ela. Mas não fique contando esses probleminhas. Porque o linguarudo vai chegar, vai falar para outro, vai falar para outro, vai falar. Nunca vai ficar para ele. Sempre haverá esse espírito ruim de fofoca que vai entrando na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar assim, pessoal, larga logo esse traste, desculpa a expressão. Larga logo essa coisa. Sabe de uma coisa, amigo? Larga essa mulher, tem um monte por aí. Essas palavras que vai vir de gente pela qual às vezes você vai falar. Por ao servo de Deus e vai te orientar a palavra. Eu não oriento muitas pessoas se separarem, mas oriento ela a buscar em Deus. Há problema, casamento, a buscar em Deus, busca em Deus. Tem pastores por aí que separa logo, vai errado. Prega a palavra, daquele tempo vai dar conta. Deus fala lá o que você fez. Agora, se não consegue perdoar, se houve uma infidelidade, para perdoar e ficar um jogando na cara do outro, aí Moisés, aí entra a carta de divórcio de Moisés. Mas não foi o que o próprio Deus estabeleceu. Amém, gente? Amém. Quem está entendendo? Não é minha essa palavra, é de Jesus, amém? Eu estou falando. Comigo, você, Malaquias 2. Vamos segurar aqui. Nós vamos chegar em Malaquias 2,17. Mas deixa eu terminar. Marcos 10, versículo de número 7. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, iniciar a sua mulher. Versículo, e serão os dois uma só carne. Verso 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o. Vamos comigo? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o. Então, Deus ajuntou, Deus uniu, e está separando. Vamos em Malaquias agora, capítulo 2, verso 17. O último livro está encostado aí perto de Mateus. Isso está fácil de você achar. O último livro do Antigo Testamento, capítulo de número 2, versículo 16, não é? 16. Capítulo 2, verso 16. Quem está com a Bíblia aí, levante a mão. Acompanhe a Bíblia aí, meu irmão. Tem que ser na palavra. Aqui na igreja de Deus falando da paz é na palavra. Capítulo 2, versículo 16. Ah, pastor, não sou casado aí, não sou casado, mas você vai levar na palavra, que amanhã você pode se casar também. Capítulo 2, verso 16, diz assim: eu detesto o divórcio. Está escrito aí, não está?
Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E aquele que cobre de violência as suas vestes, aí ó, cobre de violência, de mágoa, como eu expliquei anteriormente, de ódio, de não perdoar, do egoísmo. Olhe para cá um pouquinho. Nós temos quantos dedos aqui? Quantos? 5, né? Um é igual ao outro? Não. É o que acontece. Às vezes a esposa gosta de uma determinada comida, o esposo não gosta. Às vezes o esposo gosta de música, a esposa não gosta. Um exemplo que eu estou dando. O esposo gosta de ler e a esposa não gosta. Assim sucessivamente. Mas eleva. Tenta agradar a pessoa. Também não criticar ela. Ah, meu marido não é cristão, vai para a porta do bar. Chega embriagado em casa. Deus é poderoso para transformar essa vida. Amanhã Deus pode fazer uma obra, amanhã isso aqui não está aí também. Pregando a palavra de Deus. Maravilha. Ou louvando, você não levita. Ou outra coisa, na casa do Senhor. Deus é poderoso para isso. Mas Deus está falando, eu detesto o divórcio. Para que qualquer coisa fica de você? Cobrir de violência as vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Parte B do versículo 16. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Vamos cuidar de nós. Eu tenho que cuidar de mim, você tem que cuidar de você. Se arruma. Você que é mulher, se arruma. Bonitinho, fino, não é pecado você se arrumar. O homem também. Mas a mulher, não é assim? Levante a mão e dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Da aparência. Isso é muito importante. Enfim. Nós temos que fazer isso, tem que fazer isso. Assim Deus vai abençoando o seu casamento. Deus vai trabalhando. Vamos cuidar de nós. E assim a família toda será abençoada pelo poder de Deus. Amém, Deus? Vamos deixar a mentira. Isso prejudica muito a família. Efésios capítulo 4, versículo 25. Vamos lá. 4, 25 de Efésios. Carta aos Efésios. Está onde? Passa todos os evangelhos. Passa aí. Atos dos Apóstolos, Romanos. Primeira carta, segunda carta aos Coríntios. Letras de Gálatas, aí letra E, Efésios. Capítulo número 4, versículo de número 25. Olha só. E diz o apóstolo Paulo, escreveu essa carta aos Éfesos e para nós hoje. Diz assim: pelo que deixai a mentira. Ananias e Safira, lá no Novo Testamento, eles morreram. Ou seja, em Atos dos Apóstolos, nós estamos no Novo Testamento, mas em Atos dos Apóstolos, eles morreram por causa do quê? Da mentira. Amém, gente? Amém. Deixa a mentira. Aí está lá no capítulo de número de Atos 5. Vocês depois lêem na casa de vocês. Então diz aqui, capítulo 4, versículo, Atos 5, lá está escrito na minha Safira sobre a situação da mentira. 4, 25 de Efésios, pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Vamos falar a verdade, vamos ser livres. Ah, eu não vou na igreja porque eu estou com problema com aquela pessoa. Tem que falar a verdade. Levante a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Que
casa de Deus. Capítulo 4, versículo 25. Eu não quero deixar mentira, falar a verdade, cada um do seu próximo. Pois somos membros um dos outros. Então nós somos aqui um corpo. O casal é uma carne só, um corpo só. Fala a verdade para o marido, fala a verdade para a esposa, fala a verdade, enfim, a verdade é muito importante. Tem esposa que, eu vou fechar um negócio lá, não vou nem comentar com meu marido. Mas senão ele vai atrapalhar tudo. Ele vai descobrir daqui, ele acaba descobrindo, aí vai ficar mais chateado. Pois você fez isso e não falou para mim? A mesma coisa é a mulher. Gente, vou falar a verdade um com o outro. Está dizendo a palavra. Capítulo 5, aí mesmo o livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 11. Olha isso. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Preste bastante atenção. Obra das trevas. Tem mulher que às vezes por aí, esposa, fica lá na calçada, muito de fofoca com colegas, sentada até lá no meio da calçada lá, e vê os outros passar e só comentando na vida dos outros, e o marido trabalhando. Oh, Jesus. É certo, pastor? Não é certo. Aí o homem também, que não tem Jesus, vai lá na porta do bar, joga esse jogo, e fica lá falando. Ah, que é isso? A mulher é mais feia ainda, porque está lá no meio da rua. Para que isso? Deixa, não se associe com as obras infrutuosas das trevas. Condena. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Orientação do Espírito Santo de Deus para que nós possamos viver uma vida de família abençoada na presença de Deus. Amém? Amém. Não queira ser mais que o seu marido, querer, né? Estou fazendo uma faculdade, estou estudando, ele não quer nada com nada, eu vou passar na frente dele. Pô, bem, você estudou, ou está estudando, não precisa ser. Querer ser mais, agora vou ganhar um salário mais do que ele, vou passar por cima dele e vai pisar no homem. Seja humilde, ensina para ele. Incentiva ele também, olha, eu entrei, estou aqui, estou, você também pode dar incentivo para ele. É assim, tem que ser. Amém, gente? Amém. Quem está entendendo, levante a mão. Dá uma glória bem forte. Receba essa palavra. Levante a mão e diga: Senhor meu Deus, eu recebo esta palavra de ensinamento para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se coloque de pé.